Opa, aqui quem fala é Vinícius, eu sou do grupo J-Game e a minha missão é fazer com que você transforme a sua relação com o dinheiro através dos investimentos. Na penúltima aula, ou seja, na primeira, você aprendeu a como sair da poupança. Na última aula, você aprendeu a como ter uma renda mensal através dos fundos imobiliários. Nessa aula agora, eu vou te ensinar a como investir em ações. Investir em ação é algo necessário. E o investimento em ação é o investimento mais democrático que existe, porque com pequenas quantias você consegue se tornar sócio de grandes empresas. É relevante que você saiba investir em ação, principalmente no contexto em que a gente está vivendo hoje, em 2019, na qual a taxa Selic está batendo a sua mínima histórica desde a criação do Plano Real. Tendo isso em vista, é necessário que você saiba de alguns outros fatores para que você invista corretamente. E quando você for se deitar nessa cama aqui, na sua cama, você deite com tranquilidade e saiba que seus investimentos vão estar trabalhando para você e não somente você trabalhando pelo dinheiro. No livro Skin in the Game, de Nassim Taleb, ele fala que você não deve me perguntar o que eu acho de uma empresa, e sim se eu tenho aquela empresa. Por quê? Como já diz o título do livro, Arriscando a Própria Pele, se eu não tiver a minha pele em risco, não adianta nada eu estar aqui falando pra você, porque eu não tenho a pele em risco. Então, eu só estou falando aqui o que eu ativamente faço. E eu invisto em ação, haja vista que 70% da minha carteira ela está exposta em renda variável. Renda variável como ações, fundos imobiliários e até 1% esse ano de 2019, enquanto que o Ibovespa rentabilizou até o momento presente 23%, a minha carteira já está rendendo mais do que 35%, mostrando que sim, o mercado de capital, quando você sabe investir corretamente, ele é um grande aliado no seu investimento. Lembre, o que vai te enriquecer não vai ser somente o investimento, mas sim os seus aportes. Então, você deve focar no que é importante, no seu trabalho, na sua família, e sim, saber investir vai encurtar a sua distância entre você e a sua liberdade. Você tem que entender que uma ação, ela nada mais é do que a mínima fração de uma empresa. Tendo isso em vista, você já sabe que aquela ação ela é negociada em códigos. O código ele é chamado de ticker. E o ticker ele é composto por 4 letras e um número. Então, ao você comprar ações, você está comprando a mínima. Só que não é qualquer empresa em que você vai querer ser sócio. Pense bem, se chega um amigo seu e te oferece ser sócio do Dogão ali, do João, será que você ia ser sócio? Talvez não, você ia querer quanto aqui lucra, etc. Com ação é a mesma coisa. Ao comprar uma ação, você está querendo se tornar sócio daquela empresa. E tendo essa visão de sócio, você tem que olhar com outros olhos. Por exemplo, eu estava querendo colocar na minha carteira a Raia Drogasil, aquela loja de remédios, etc. Farmácia. E o que aconteceu é que ao eu ir com a Drogasil, eu fui com o olhar de investidor. Esse olhar de investidor ele é pautado de uma forma diferente do que como as outras pessoas enxergam. E como é que eu faço? Eu entro na loja, primeiramente eu vejo como é que eu sou atendido. Eu fui bem atendido? Fui. Critério positivo. Segundo critério, quantas pessoas entram e quantas pessoas que entraram saem com sacola, ou seja, taxa de conversão. Terceiro, aquela empresa ela sabe conversar bem entre o mundo digital e o mundo físico. Quarto ponto, ela está se atualizando. Por exemplo, eu gosto de pagar através do Apple Pay. Apple Pay, para quem não conhece, é o meio de pagamento por aproximação da Apple. E todas as lojas da Raia Drogasil já aceitam esse meio de pagamento, o que é muito conveniente para os clientes que já estão nessa nova forma. Agora que você já viu sobre como avaliar a empresa nua e crua, ou seja, você vai lá visitá-la e avalia, você pode ver também por dados fundamentalistas. Entenda dados fundamentalistas aquilo que é referente a números da empresa. Eu vou te falar agora, por eu ser skin in the game, coisas que eu acho muito relevantes. O primeiro deles é ter mais de 5 anos de lucro líquido consecutivo crescente. Por quê? Porque a base de uma empresa é ter lucro. Se ela não tem lucro, significa que ela é uma empresa que não está funcionando bem. Então eu gosto de me tornar sócio
de empresas em que possuem lucros constantes por mais do que 5 anos e crescentes. Porque não adianta ter um lucro de 10 milhões em um ano, depois ter um lucro de 1 milhão. Você vê que tem uma diferença. O segundo fator que eu olho é o ciclo financeiro. Se é positivo ou se é negativo. Eu gosto de balancear minha carteira de investimentos de forma equilibrada entre as empresas com ciclo financeiro positivo e ciclo financeiro negativo. Vamos dar um exemplo de cada uma desse tipo de empresa. Ciclo financeiro positivo é aquela empresa, a exemplo da Grendene. A Grendene, para quem não conhece, é quem produz calçados, a exemplo de marcas da Ipanema, Raider, Melissa, dentre outras. E ao ela produzir, ela pega o PVC, ela faz o material, manda para a loja vende e dá o dinheiro. Geralmente, o ciclo entre você entregar o produto e ganhar o dinheiro da Grendene é de 120 dias, ou seja, 4 meses. Em contrapartida, a Ambev ela tem um ciclo financeiro negativo. Por quê? Porque aquele bar, ao receber as cervejas da Ambev ou algum produto da Ambev, ele já teve que pagar para receber aquele produto. Ou seja, antes de ela entregar o produto, ela já recebeu a quantia. Ciclo financeiro negativo. Partindo agora para o terceiro foco, olhe a governança. A governança é algo muito importante. Provavelmente você já deve ter escutado daquela empresa chamada Oi BR. A Oi, a operadora Oi, ela é uma empresa em que ela tem uma estrutura muito boa, mas ela tem uma governança falha. E por causa disso ela veio a perder mais de 50% de valor de mercado só no ano de 2018. Então fique muito atento à governança. Via de regra, eu não invisto em empresas que o governo está dentro. Ou seja, botou o governo dentro, eu já não gosto. E basicamente, minha metodologia de investimento em ação, ela é simples. Eu faço como? Eu divido como se fosse um time de futebol. Eu tenho meus atacantes, eu tenho os meu meio de campo, e eu tenho meus zagueiros e meu goleiro lá no fundo. Meu goleiro é aquela empresa em que em momentos de crise ela vai estar segurando bastante valor, a exemplo de uma Ambev ou até mesmo uma Itaúsa. Meus zagueiros são aqueles bons pagadores de dividendo, que eu sei que eu posso contar todos os meses, principalmente meus fundos imobiliários, em que a volatilidade ela vai ser muito menor do que a das ações, e em um momento em que minhas ações estão caindo bastante, meus fundos imobiliários estão lá segurando a minha carteira. E ainda, por cima, mensalmente eles vão estar distribuindo 95% do lucro que eles tiverem em cima dos inquilinos. No meio de campo vão estar aquelas ações que têm um potencial de crescimento maior, mas que elas também são mais equilibradas. A exemplo da Odontoprev, em que é uma empresa já consolidada no mercado, mas ainda tem marketing para ganhar. Já meus atacantes estão aquelas empresas em que tem um potencial de crescimento muito maior. Por exemplo, eu tenho Sinqia, que eu acredito que venha a crescer bastante. Eu tenho Suzano, que na semana passada em que eu gravo esse vídeo subiu só em uma semana 16%. Então ela é uma empresa que ela entrega muito resultado, ela ainda teve uma sinergia, uma fusão com a Fibria, o que eu acho que pode render bons frutos no futuro. Ou até mesmo eu tenho uma leve exposição de 1% da minha carteira de Bitcoin. Por exemplo, minha estratégia de Bitcoin, eu investi desde que o Bitcoin estava custando 42 mil reais. Aí eu comprei lá 1% do meu capital em Bitcoin, e a cada 5 mil que ele foi caindo, eu fui comprando. Até que em um mês eu já tinha perdido quase 30% de tudo que eu investi. Só que como eu fui comprando à medida que o preço foi caindo, somente em um dia, lá em outubro de 2019, se eu não estou enganado, dia 26 de outubro, o Bitcoin subiu 34%, fazendo com que em um mês de perda, somente com aquele dia de valorização, eu já conseguisse recuperar tudo que eu perdi e ainda tive mais lucro. Ou seja, eu tenho meus atacantes, meus meios de campo, meus zagueiros e meu goleiro lá no fundo, compondo uma bela carteira de investimento. Então, se você gostou disso daqui, é necessário que você entenda que o investimento e investir é um ato que tem que se tornar um hábito. Então, para que você faça com que isso se torne um hábito, antes de mais nada, é necessário que você consiga. Já gastamos mais de 25 mil reais em curso e não achamos justo que você tenha que desembolsar tamanho valor para começar a investir em bolsa de valor. Bolsa de valor é algo descomplicado e eu quero te mostrar
em 5 módulos simples e descomplicados sobre como fazer e o passo a passo direitinho, desde quando você está se educando financeiramente, abrindo a conta na corretora, pegando lá seus indicadores principais, montando o seu passo a passo para investir. Porque lembre, não existe investimento perfeito, existe sim investimento feito para você. A minha carteira eu posso te mostrar, mas eu quero fazer melhor. Eu não quero te dar o peixe, eu quero te dar a vara para que você consiga, sim, efetivamente montar sua carteira de investimento e dormir tranquilamente, sabendo que a sua carteira previdenciária estará sendo construída desde já. Pois lembre, no longo prazo, o que te exponencia nos juros compostos é o fator tempo. Então, desde antes, quando você começar, quanto mais cedo você começar, mais cedo você vai atingir sua liberdade financeira. Pare de prorrogar as coisas importantes que estão na sua vida, pois essa daqui é uma oportunidade única que está passando na sua frente. Depois não adianta vir choramingar, porque a gente não vai poder mais abrir vagas, porque a gente tem que dar total atenção a quem confiou primeiro no nosso trabalho. Eu quero que você entre no site www.djgame.com.br/do0investidor e garanta logo o seu, porque a gente está preparando todo o conteúdo especialmente para você. Pegamos mais de R$ 25.000 que gastamos em curso ao longo desses 4 anos de jornada de aprendizado constante e investimento, sintetizamos em apenas 5 módulos para passar para você o melhor conteúdo possível. Eu espero ver você lá.